Multa dos postos de trabalho. Vocês sabem que se acontecer um acidente, há a possibilidade de Sabino passar lá e aí notificar a empresa. Então, aconteceu um acidente. Por exemplo, ele falou de NR12, por exemplo, o meu exemplo é de NR12. 12.47. As transmissões de força e os componentes móveis a elas interligados, acessíveis ou expostos, devem possuir proteções fixas ou móveis com dispositivo de intertravamento que impeça o acesso por todos os lados. Então, digamos que o acidente aconteceu porque tinha uma parte móvel exposta, o cara meteu o dedinho lá e deu um problema. Não perdeu o dedo, mas deu um probleminha no dedo dele, que ele ficou afastado por 2 meses. Vocês já viram, se não viram, passem a olhar. No final dos itens da norma, às vezes, depende da norma que você comprou. Às vezes está aqui no final, e um código, e também tem outras que colocam tudo na NR28. Na verdade, a NR28 é que tem as multas, mas, às vezes, algumas normas colocam no final de cada código. Depende da editora que você está comprando. Olha o que vai ter lá. Vai ter I4, por exemplo. A infração pode ser 1, 2, 3, 4, ok? E aí? Aí vocês vão entrar nesta tabelinha. Esta tabelinha está na NR28. Parte vocês conhecem, parte pelas caras não conhecem, mas bora lá. Na primeira coluna, não dispersem, tenham fé. Já tem gente desistindo, não desista, isso é importante. Eu sei que tem conta, mas é importante. Número de empregados. Nós falamos que a nossa empresa tinha 550, ou seja, de 500 a 1.000. Tá ou não? Tá, né? E aí eu tenho problema de segurança ou de medicina. O nosso problema é de segurança. NR12 vai estar I1, I2, I3, I4. O nosso era I4. Então eu venho aqui e cruzo com isso aqui. Qual é o valor da multa em UFIR? De 5.491 UFIR até 6.033 UFIR. Essa é a faixa, tá? Eu não vou fazer a proporção, mas vai dar em torno de 5.500 mais ou menos. Aí o que vai acontecer? Como a UFIR está congelada, o que é uma sacanagem, porque isso vai desvalorizando ano a ano e a multa do Sabino cada vez fica mais barata, cada vez fica mais barata, porque vai desvalorizando a inflação, e cada vez vale menos a pena. Às vezes é mais interessante para a empresa, não, a multa é melhor não investir, porque a multa é baratinha. O que você vai fazer? Você vai pegar o valor de UFIR, cadê? Vem aqui, e multiplicar por 1,0641, só para converter de UFIR para reais. Todo mundo entendeu? Tá. Aproximadamente vai dar quase o mesmo valor, tá? Vai dar a diferença pequena. Tá. Então, nós já fizemos, olha aqui, ó. Nós pegamos 15 periodias, pegamos o FGTS, pegamos a multa. Essa multa, pode ser que tenha multado ou não. Como é que eu trabalho? Eu pego, faço um relatório de cada acidente. E eu coloco aqueles itens de situações que são potenciais. 15 primeiros dias não é potencial, eu gastei. FGTS não é potencial, eu gastei. Multa é potencial. Depende do Sabino passar lá. Se o Sabino... Exatamente. Que lógico, não vai ter condições de passar em todas as empresas. Então, é potencial perda, mas não é uma certeza. Estão entendendo, né? Mas eu coloco lá no relatório para emocionar mais uma empresária. Então, vamos lá. Opa, fiz besteira. Não. Salário do trabalhador substituído ou queda na produção. Se o meu trabalhador está afastado, existem 2 possibilidades. Ou eu vou colocar alguém no lugar dele, se ele é muito importante, se aquela função é essencial, eu tenho que substituir ele. E esse dinheiro eu estou pagando de novo. Ou eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar 100, eu tinha 10, agora eu vou ter 9. E há uma possibilidade de cair a produção, porque 9 trabalhar por 10 vai ser complicado. Então eu tenho que pagar hora extra e tudo mais para compensar. Isso é muito difícil de eu saber exatamente quanto eu gastei nessa brincadeira. Principalmente a queda na produção, porque tem outras variáveis, não é só esse trabalhador, mas naquele meu relatório está lá, eu coloco queda na produção e digo que é um item que vai influenciar no custo da empresa.
Eu posso não ter precisão do valor, porque o meu objetivo é ter um cálculo rápido, mas eu sei que tem uma influência. Ações regressivas do INSS. Vocês sabem que o INSS ele pode fazer o seguinte: a empresa acidentou o trabalhador, aí manda para o INSS, aí o INSS paga. Aí o INSS pensou assim: pô, quem acidentou a empresa? Fui eu. Não, e eu estou pagando, né? É empresa, eu pago o trabalhador, mas eu quero meu dinheiro de volta. Então eu estou fazendo uma ação regressiva contra a empresa, pedindo o dinheiro que eu gastei pela tua falta de segurança. Não fui eu que. Você sabe todas as normas que tem que fazer, por que você não seguiu? E agora eu vou ficar gastando? Não, eu quero o meu dinheiro de volta. Eu processo a empresa, eu INSS, e peço o meu dinheiro de volta. Não é tão difícil a gente descobrir esse valor. Vocês já vão ver aonde a gente consegue ver esse valor. Então, hoje está cada vez mais comum ações regressivas do INSS. E a tendência é se popularizar. Lá em Manaus já tem, São Paulo tem um monte. Cada vez vai ter mais. Ok? Então, eu indico no meu relatório que o INSS pode fazer uma ação regressiva contra a minha empresa. Ok? Aumento do FAP. Esse é bacana. FAP é fator acidentário, né? Previdenciário, de prevenção. O que você vai fazer? Você vai colocar no Google FAP, coloca lá, fator acidentário de prevenção, INSS, ou coloca só FAP lá. O que vai acontecer? Você vai chegar nesta página. Nesta página, se você nunca viu essa página, você vai pegar bem aqui, colocar o CNPJ da sua empresa e a senha. O professor não tem senha nenhuma. Vai lá no teu RH e o RH vai te dizer qual é a senha. Se não tiver, o teu RH fala, que senha? Repete o CNPJ, porque nunca alteraram. Então coloca o CNPJ e se ninguém souber a senha, repete o CNPJ. Não sei se ainda está assim, mas antigamente era assim. Se você não tivesse alterado, ficava o mesmo CNPJ. Consultar. Nome da empresa, lógico que eu apaguei, o CNPJ eu apaguei. Aí você vai aqui, ó, vai colocar o ano. Aí vai colocar 2014, por exemplo. Consultar. Vai aparecer os dados da empresa. Eu estou mostrando só a sequência, mas o que interessa pra gente é esse aqui. Nesse aqui, vai aparecer aqui, isso aqui, ó. Aí eu vou falar, para dar uma parada em parte de custos, e vou te dar uma informação importantíssima. Importantíssima. Isso aqui é o que o INSS sabe da tua empresa em relação aos acidentes e tudo mais. Ele está dizendo que registro de acidente de trabalho, se tu tiveste 13. Aí tu clica nessa lupazinha aqui e ele vai te dar o NIT, o número de identificação do trabalhador. E daí? Já aconteceu mais de uma vez, de eu chegar nessa lupazinha, pegar... Vou lá, verifico os dados e eu não tive 13, eu tive 12. O que aconteceu se eu não tenho 13 e eu tive 12? O INSS vai me cobrar o FAP em cima dos 13. Essa diferença de um acidente, 2 acidentes, em cima da massa salarial da empresa, tá uma grana boa, olha lá. Numa empresa, o erro deu na faixa de 140 mil. Na outra empresa, o erro deu uma faixa de 60 mil. Então, o FAP saiu agora, né, eu acho. Então, saiu agora. Você tem esse mês agora para avaliar e para fazer a contestação administrativa. Não é legal, não é contratar advogado, nem nada. Administrativamente. Então, você segunda-feira, você vai entrar neste site, isso não é a parte de custos não, tá? É só porque eu lembrei, isso é importante. Você vai verificar esses valores, vai verificar se está tudo certinho. Se não tiver certinho, você vai pegar a justificativa e mandar para o INSS administrativamente para contestar. Porque isso vai fazer uma diferença e eu nunca vi o INSS errar para menos. Nas 2 empresas, ela errou para mais. Ok? Tá. Mas continuando, sofreu um parêntese, bora voltar para a parte de custo. Aqui embaixo tem o nosso FAP. Não dá para vocês verem, mas eu fiz isso aqui. FAP original, 1,0626. Este é o FAP da nossa empresa.
Percebe que esse FAP é merreca, e você já explicar por quê. Ele está um pouquinho acima do que devia. Como é que funciona o FAP? Ele funciona assim, ó. Todas as empresas, todas, elas pagam 20% do INSS, mais 1, 2 ou 3. Então, todas as empresas do Brasil, porque nós, como trabalhadores, pagamos por INSS. A empresa também paga, tá? Então, ela soma o salário de todo mundo, as empresas, soma o salário de todo mundo, pega 20% disso e manda para o INSS, todo mês. Todas as empresas do Brasil. Só que, além disso, elas acrescentam 1, 2 ou 3%. Esse 1, 2 ou 3% é o grau de risco da empresa. Vamos chutar aqui. Uma empresa de construção civil, 3%. Uma empresa de advocacia, 1%. Ok? Então, todas as empresas do Brasil pagam ou 21, ou 22, ou 23. Tá. E o que é o FAP? Esse 1, 2 ou 3, a nossa empresa paga 2. Então, nós pagamos 22. Os 20, esquece, não dá para fazer nada. Mas os 2 é o que acontece com o FAP. Esse 2, quando o FAP incide, ele pode fazer o quê? Ele pode fazer esse valor de 2% cair pela metade ou até dobrar. Então, o FAP é da metade do valor até o dobro desse valor. Em vez de você pagar 22, você pode, se a sua empresa está muito bem em relação à segurança, você pode passar a pagar 21. Em vez de você pagar 22, se a empresa está péssima, tem muito acidente e tudo mais, você pode pagar 24. Essa diferença de 1 até 4% parece merreca, mas é em cima da massa salarial da empresa, em cima de milhões. E quanto maior a empresa, mais milhões são. Entendemos ou não? Eu estou vendo uma caras assustadas. Quando eu dou aula, eu repito isso várias vezes, coisa e tal, mas aqui é uma palestra, então é mais complicado. Mas, aquilo que eu falei, mesmo que vocês não entendam 100%, não desistam deste assunto. Este assunto vai fazer você permanecer numa empresa ou não, ser contratado numa empresa ou não, ser um profissional diferenciado ou não, porque tem a ver com dinheiro, ok? Tá, então o nosso valor que a gente pagava era 22. O nosso FAP é 2%. Então, em cima dos 2% vai incidir o FAP, que é 10626. Os 2%, o teu RH sabe. 1026, tu viste lá no site do INSS. Tá bem? Tá, não desista. Multipliquei, deu quanto? 2,1252. Então isso foi o que aumentou. Percebe que esse FAP é bem baixinho, por quê? O FAP pode ir de meio até, ou seja, 0,5 até 2. Ele está 1,06, ou seja, se fosse 1, não ia alterar. 1,06, ele está 6% apenas acima. É uma merreca. Só que essa merreca já faz diferença. Pois bem, deu 2,1252. Por que eu tirei 2? Porque, de qualquer jeito, a nossa empresa teria que pagar os 2%. Não tem jeito, ela tem que pagar os 2%. Então eu tiro 2. Ficou só essa fraçãozinha aqui que eu estou pagando a mais por não ter uma segurança de trabalho 100%. Por que inventaram isso? Olha lá. A minha empresa investe muito em segurança de trabalho e paga 22%. A empresa do vizinho não investe nada em segurança de trabalho e paga 22%. Não é uma sacanagem isso? Então, eles inventaram o FAP. Se a empresa investe muito, ela paga um pouco menos. Se ela não investe nada, ela paga um pouco mais. Foi por isso que inventaram o FAP. A ideia, tem alguns errozinhos, mas a ideia é esta. E essa nossa empresa vai pagar um pouco mais, 0,1252. 0,1252 está em porcento, então divido por 100. Não sofram, não sofram. Eu fico preocupado realmente, tá? Eu fico preocupado realmente, porque eu sei que para muita gente a matemática não é uma coisa assim tão do dia a dia. Mas não sofram e tentem. Aí olha o que eu vi. Lembra que a nossa massa salarial era 18 milhões? Isso aqui que está a mais é em cima dos 18 milhões. Olha quanto que a minha empresa gastou por falta de segurança.
uma merreca que foi 0,6 acima, e ela gastou a mais desse ano, R$22.500. Percebe que é um dinheirinho interessante? Isso numa empresa de 550 funcionários, que ganha 18 milhões por mês. Agora imagina uma Samsung, uma Moto Honda, como tem lá em Manaus, que ganha zilhões. A diferença vai dar muito grande. Em vez de dar 22 milhões aqui, às vezes vai dar 200 mil, às vezes vai dar 1 milhão. Isso eu estou falando de um ano. Mas eu estou levantando os últimos 5 anos. Uma empresa dessa, às vezes é 20, 30 milhões. Mas a segurança do trabalho não levanta isso. Esse é um argumento excelente. Se eu mostro para o patrão, olha o seguinte, R$1 milhão. Agora eu quero só 200 mil para resolver isso, para que ano que vem a gente não gaste 1 milhão. Eu não sou leso, eu sou patrão na hora. Tu quer 250? A gente tem que saber fazer isso. Só que a gente está avaliando um caso. A empresa tem terceirizados fixos, segurança patrimonial, cozinha, serviços gerais. O cara do ar-condicionado geralmente é a mesma empresa. O cara da civil, que geralmente é o mesmo tipo de empresa. Liga, olha, eu sou novo técnico de segurança, queria fazer uma reuniãozinha rápida com você, com o chefe. Já pega o contato dele. O dia que tiver a bronca, tu já sabe quem é uma resistente, quem não é. Tu já tem um contato dele, fica mais fácil de trabalhar. Eu estou agilizando o teu serviço, tá? É isso, estou fazendo esse primeiro contato para agilizar. Quando for preciso, eu já conversei com ele, já sei como o cara é, já vi que ele é mais resistente ou não, já sei como lidar. Então, listar EPIs por atividade. Tu entraste hoje, semana que vem vão entrar 30 trabalhadores. 2 operadores 1 operador 3, um técnico não sei o quê, e você vai ter que distribuir os EPIs desses caras. Primeiro dia, vai lá, função, planilha no Excel, função versus EPIs. Operador 1, ele tem que usar luva, capacete, sei lá o que. Técnico vai usar isso. Por quê? Porque depois você vai ter que entregar 10 peças, 10 EPIs no dia seguinte, tu sabe o que cada um tem que receber. Porque tu não vai decorar isso fácil. Tá? Isso agiliza o teu serviço. Eu estou tentando agilizar. Tudo que tu vai fazer, está tudo já procedimentado, fica mais rápido. Tu ganha mais tempo. E a gente geralmente vai fazer o quê? Naquele dia a gente vai procurar catar, entrega, aí depois corre fazer outra coisa. No outro dia vai ter que catar de novo, porque a gente não sabe o que é para ser feito, como deve ser feito, o que deve ser entregue para quem. Aí eu sempre começo do zero. Esse aqui é essencial. O teu chefe peça ou não peça. Peça ou não peça. Todo mês tu vai fazer um resumo das atividades do mês e passar para ele. Peça ou não peça. Por quê? Primeiro, isso dá um controle para ti. Acidentes ocorridos, espero que não tenha nenhum, incidentes, inspeções realizadas, acompanhamento de fiscalização, tudo que você fez no treinamentos realizados. O teu chefe tem chefe. E geralmente, vocês quando não atuavam na segurança do trabalho, o que vocês achavam que era segurança do trabalho? É aquele pessoal que vê uma papelada e fiscaliza EPIs. Não é isso? Quem não é da área de segurança do trabalho, vê o profissional de segurança, é o cara que fiscaliza EPIs e tem umas papeladas lá que ele verifica. As pessoas não têm domínio do que a gente faz. Então, eu preciso passar a informação para o meu chefe, porque ele tem chefe. E aí, começa a mostrar o que a gente está fazendo. Porque como a segurança não é bem vista, as pessoas contratam a gente por uma obrigatoriedade legal. Eu tenho que contratar tantos porque eu tenho tantos funcionários. E aí eles começam a agregar atividades para a gente. Tu vai cuidar de rota, tu vai cuidar de segurança patrimonial, aquilo que eu falei no início. Se ele sabe tudo que tem que ser feito, não dá para fazer. Eu sou birrento, o que eu faço? Eu coloco lá, atividades relacionadas à segurança do trabalho realizada no mês. Embaixo coloca lá, atividades não relacionadas à segurança do trabalho realizadas neste mês. Eu sou birrento, eu faço isso. Para ele ver que tem coisas que eu preciso fazer e que não está tendo tempo, porque algumas coisas não relacionadas estão me tomando esse tempo. E também
o meu gestor, o chefão, começa a saber o que eu estou fazendo também, porque eu passei para o meu gestor, e esse gestor vai passar para o diretor. Ah, você quando você faz isso, eu não sabia. Se você não alimentar o teu chefe, ele não vai saber. E o diretor da tua empresa também não irá saber. E geralmente as pessoas não fazem isso. Eu dei sorte que na primeira empresa que eu trabalhei, havia esse procedimento. E eu aderi a esse procedimento. Eu sempre faço isso. Levantar quais equipamentos estão sob sua responsabilidade. Entrou na empresa um inventário. Ah, eu tenho um decibelímetro, eu tenho um dosímetro, eu tenho não sei o quê. Por quê? Tem uma máquina digital. Na segunda empresa que eu trabalhei, eu entrei, não fiz isso. E aí, depois de uns 3 meses, chegaram comigo. Não, eu fui fazer o PPRA. Olha, eu preciso de um dosímetro. Mora no lugar. Aí ele falou, não, nós temos. Não tem. Não, temos sim. E aí o que aconteceu? O profissional anterior, não era muito profissional, tinha levado o equipamento. E agora eu enrolado para provar que não tinha sido eu que tinha pego o equipamento. Então eu dei o hábito, entrou na empresa, não fui preso não, mas apareceu de novo o dosímetro, ok? Mas teve todo um problema e agora é procedimento meu, entrei na empresa, o que está sob a minha responsabilidade? Isto. Patrão, olha, eu fiz o inventário, é isso, e é bom saber o que você tem também. É isso que a gente tem? Não, falta não sei o quê, ok, eu vou verificar. Não está lá, patrão. Não custa nada fazer isso. Percebe que isso não é segurança de trabalho, isso é gestão e é um pouquinho de experiência também.